João, capítulo 16. Livro de João, capítulo 16, versículo 33. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Livro de João, capítulo 16, verso 33. Glória a Deus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém. João 16, versículo 33. Não tenho pressa, pode ficar tranquilo. Eu quero conversar com vocês hoje, amém, sobre essa palavra, em nome de Jesus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Vou ler mais uma vez. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, ou tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Irmãos, eu meditando nessa palavra, Deus vem falando comigo muito acerca de identidade. Irmãos, é algo que nós temos que buscar a cada dia, nossa identidade em Cristo Jesus. Porque uma vez que você esquece, uma vez que você esquecer quem você é em Cristo Jesus, você perde o sentido de vida. Porque só existe vida no propósito de Deus. Se nós estivermos fora do propósito de Deus, não existe vida, existe vegetação. O ser humano que não tem um propósito, não está no propósito de Deus, ele não tem vida. Ele vive uma vida artificial em busca de preenchimentos de carências. Só que em Jesus nós encontramos a nossa identidade. Em Jesus nós descobrimos quem nós somos de verdade. Então em Jesus nós somos completos. Nós se completamos. Aquilo que era um vazio dentro de nós, quando nós encontramos Jesus, nós somos completos, somos cheios. E a maior vitória que nós temos foi a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Às vezes a gente muda esse texto que nós lemos, né? A gente fala assim, que eu venci o mundo e vós também vencereis. A gente acrescenta, né, força do hábito para animar, para dar aquela injeção de ânimo. Mas Jesus fala que tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Jesus está falando da vitória sobre a cruz para nossas vidas. Jesus está dizendo essas palavras aqui nas últimas horas antes de ser crucificado, antes de ser morto. Jesus já estava no fim do seu ministério. Então Jesus sabia que o tempo estava chegando, porque Jesus ele veio cumprir o propósito de Deus, que era se entregar. Ele quis, ele que se entregou. Às vezes a gente acha que mataram Jesus. Não, irmãos,
Ele se entregou por amor da minha vida e da tua vida. Ninguém matou Jesus. Como é que pode matar Deus? Fala para mim. Ele se entregou, irmãos. Ele se entregou para a morte. Ele veio, se despiu-se da sua glória. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Imagine você comigo aqui agora. Vamos conversar. Jesus, próprio Deus, deixar o seu poder, deixar a sua glória, deixar o seu trono, para vir à terra como homem. Se limitou. Ele se esvaziou de uma maneira tão incrível que ele precisou passar por tudo que nós passamos. Um processo de crescimento, um processo de educação. A Bíblia diz no livro de Lucas que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Veja você, imagine, pense comigo aqui. Essa é uma palavra que você vai conhecer Jesus, um pouco de Jesus. A gente acabou de cantar aqui, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. A gente acabou de cantar. Então Jesus, ele se permitiu ser homem, vir como homem, limitado de tudo, assim, do seu poder. Não, ele veio como eu e você. Aprendeu, foi educado, foi ensinado. Agora imagine comigo o próprio Deus nessa condição. O Deus poderoso que criou os céus e a terra somente no falar, e haja luz e houve luz, e haja terra, houve divisões entre águas e terra. Criou todas as coisas, tudo, a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele. Todas as coisas foi feita por Ele. E agora Ele se encontra como homem, passa as necessidades. A Bíblia diz que Ele sentiu fome, que Ele sentiu sede, que Ele sentiu tristeza, angústia, que Ele sofreu, que Ele foi traído. A Bíblia diz tudo isso, todas as características que eu e você passa. Isso é maravilhoso, irmãos. Será que você consegue entender isso? Esse é o Jesus que nós conhecemos. Esse é o Jesus da Bíblia, o Deus que se fez homem. O Deus que se permitiu nascer, ser homem. O eterno, olha aqui, eu vou levar você agora aqui para o entendimento. Deus é eterno, amém? Eterno. Não tem começo em Deus, não tem meio, não tem fim. Deus é eterno. O tempo, esse relógio, ele só conta as horas para nós. Então veja você, o Deus eterno entrou na linha chamada tempo, no mundo. Porque se Ele é eterno, isso aqui, o tempo já está resolvido para Ele. Por isso que Ele sabe todas as coisas. Por isso que Ele está no controle de todas as coisas. Aquilo que é novidade para nós, Ele já sabia. Aquilo que nós vamos falar, Ele já sabe a palavra que vai sair da nossa boca. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele está no controle de tudo. E se fez carne, se fez homem, veio para a terra, passou esse processo, se entregou, pregou o evangelho, a mensagem, trouxe a nossa identidade. Veja, porque Adão, o projeto de Deus, Adão escolheu viver por si só. Adão, ele escolheu viver a sua independência. Adão, ele escolhe comer do fruto
dizendo que não precisava de Deus, ele queria ser igual a Deus. Amém? Desobedeceu, não quis ter um relacionamento com Deus. Só que Jesus não. Jesus ele vem como um homem. Por quê? Por que, pastor, que Jesus veio como um homem? Você já se perguntou isso? Porque Jesus ele veio para mostrar a nossa identidade em Deus. Quando você olha para a vida de Jesus, quando você olha para Ele, irmãos, você pode se enxergar nele. Porque foi dessa forma que Deus te criou. Deus te criou no modelo de Jesus, mas o pecado tirou você do propósito. Amém? Deus te criou para ser igual a Jesus. Mas lá no jardim, quando o homem peca, ele sai do propósito, ele sai desse propósito, ele sai do relacionamento de Deus. Isso é pecado. O pecado, irmãos, não é o que você faz. O problema não é o que você faz. O problema não é o que você faz de errado. Não é isso, irmãos. O problema é que aquilo que você está fazendo está tirando você do propósito. Esse é o problema do pecado. Às vezes a gente tenta combater o pecado, mas o pecado é simplesmente uma falta de identidade. Às vezes a gente luta como igreja, colocando regras, usos e costumes, sabe, irmãos, inventando um monte de coisa para combater o pecado, quando na verdade o pecado é simplesmente uma falta de identidade. Por isso que o pecado é ruim, porque ele tira você do propósito que Deus nasceu, que Deus te fez, que Deus te criou. Então por isso que o pecado é ruim. Você acha que Deus está preocupado, irmãos, com o que você faz ou deixa de fazer? Deus, na sua soberania, na sua eternidade, Ele está preocupado aonde está o teu coração. Com isso que Ele está preocupado. Aonde está o teu coração? Será que o teu coração está nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades? Será que, como Adão, você decidiu viver por si só? Será que você tem rejeitado a Deus e tem escolhido comer do fruto sozinho? Por isso que quando Deus chegou lá no jardim, Deus perguntou assim: Adão, onde estás? Não foi assim? Deus ele chega lá no jardim e pergunta assim: Adão, onde estás? Aonde você está, Adão? Será, irmãos, que Deus não sabia onde Adão estava? Fala para mim, irmãos. Será que Deus não sabia onde que ele estava? Será que Deus não sabia que ele estava atrás da moita, escondido? Porque, olha só o que o pecado faz. Ele tira você do propósito e te esconde de Deus. Então esse é o problema. Deus sabia geograficamente aonde Adão estava. A pergunta era espiritual. Aonde o seu coração está, Adão? A segunda pergunta que ele faz: quem te fez ver dessa forma? Porque não foi assim que eu te criei para ver. Porque quando ele peca, o que acontece? Ele vê que está nu. Ele olha para a sua vergonha. Então a sua vergonha faz com que ele se esconda. Olha que forte isso. Então o problema não foi ele desobedecer, comer do fruto. O problema foi ele sair de Deus, sair do propósito de Deus. Esse foi o problema. Então Deus
faz uma promessa ali, que o fruto da mulher, o fruto do ventre da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. No mesmo texto, Gênesis 3, ali Deus já estava falando de Jesus. Porque saiba, irmãos, Deus, Ele não é pego de surpresa, Ele é eterno, como eu já disse. O pecado não surpreendeu a Deus, amém? Deus não ficou assustado com a queda do homem. E Deus também não fez o homem para cair. Ah, pastor, então por que Deus colocou aquela árvore lá no jardim? Pelo amor de Deus, tudo se resolveria se não tivesse aquela árvore, aquele fruto proibido. Sabe por quê, irmãos, que tinha aquela árvore lá? Porque se não há possibilidade de desonra, não tem como existir a honra. Então a árvore no jardim mostra para nós que Deus criou o homem não simplesmente para ser adorado, não porque Deus estava carente, mas Deus cria o homem para um relacionamento. Então Deus é tão maravilhoso, o Deus poderoso, o Deus eterno, que é completo, que não tem nada em falta, não falta nada nele. Ele não precisava disso, mas Ele decide na sua vontade, criar todas as coisas. Na sua vontade Ele decide criar o homem para esse relacionamento. Por isso que tinha a árvore lá, porque o relacionamento era sincero, não tinha condições, era um relacionamento verdadeiro. Porque se não tivesse um meio de desonra, como é que o homem se relacionaria com Deus? Aí o homem peca, o homem escolhe viver a sua independência. Detalhe, irmãos, lá era tudo perfeito, o paraíso, não tinha fome, não tinha doença, não tinha nada. Mas mesmo assim o homem peca. Então a desculpa não é o lugar que você mora, a desculpa não é a sua família, não é a sua igreja, não é aonde você trabalha. A desculpa não são as pessoas. Ninguém, irmãos, pode ser considerado como desculpa. Nada. O ambiente não pode mudar o que você é, não pode influenciar você. Porque Adão pecou num lugar que não tinha problema nenhum. Porque às vezes a gente gosta de colocar a culpa nas outras pessoas. Às vezes a gente coloca a culpa no nosso passado, o que eu era. Eu sou fraco, eu não consigo. Os meus amigos, a minha família, os meus traumas, os meus sentimentos. Irmãos, isso não influencia. Se você entender essa palavra hoje, o teu passado não mais interessa para Deus. Você não pode mudar o que você viveu, o seu passado, porque o teu passado te fez você hoje, quem você é. O teu passado te trouxe aqui hoje. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você pode mudar o seu presente e preparar o teu futuro. Você pode mudar o teu presente. Amém? Porque, irmãos, você está aqui hoje porque Deus trouxe a sua vida para este lugar. Deus, o Espírito Santo te trouxe neste lugar para dizer para você que você tem uma identidade, para dizer para você que você não é qualquer um, para dizer para você que Ele tem uma história para você, uma história de relacionamento, que Ele quer se relacionar com você.
Eu não vou dizer para você que Deus vai mudar a tua vida, porque isso depende de você. Não vou dizer para você que Deus vai restaurar o teu casamento, porque isso depende de você. Não vou dizer para você que Deus vai te dar um carro, uma casa, porque isso depende de você. O que Deus quer nessa noite, de nós, de mim, de todos, é só o nosso coração, mais nada. Quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor, verdadeiramente, irmãos, não pelo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Quando nós entregamos o nosso coração no altar de Deus, aí sim, irmãos, nós encontramos a nossa identidade. Aí sim, irmãos, a minha vida não é a mesma. Então por isso que depois de pregar, depois de curar enfermos, depois de ensinar os discípulos, as multidões, 3 anos e meio pregando a palavra, sendo perseguido, sendo caluniado, prestes à sua morte, Jesus ele fala essas palavras, que eu disse essas coisas para que vocês tenham paz, a verdadeira paz. Qual coisas que Jesus disse, irmãos, durante o seu ministério? Disse quem nós somos, a nossa identidade. Aí Jesus termina aqui dizendo: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, tenham bom ânimo. Porque se nós encontrarmos a nossa identidade em Jesus, as aflições não serão um problema, não serão as dificuldades, porque às vezes a gente tem uma consciência, irmãos, de que o Evangelho, de que Deus veio para mudar o meu problema, a minha circunstância. Não. Deus não te chamou para isso, meu irmão, minha irmã. Deus ele te chamou para primeiro devolver a sua identidade, quem você é em Cristo. Porque só dessa forma que você vai ser transformado, que eu sou transformado. É só conhecendo quem é a nossa identidade. Hoje eu vi um texto na internet de um pastor que eu sigo. Ele diz assim, ó: Deus não vai transformar quem você finge ser. Olha que forte. Deus não vai transformar quem você finge ser. Porque tem pessoas que pensam que a salvação vem pelas obras. Tem pessoas que pensam que para ser salvo é aquilo que eu faço. Não, irmãos. A consciência não é essa. Eu pratico as boas obras porque eu sou salvo. Eu não pratico as boas obras para ser, porque isso aí qualquer religião faz, concorda comigo? Quantas e quantas religiões praticam boas obras? Quantas e quantas religiões mudam o comportamento? E olha que muda, hein? Mas o Evangelho de Cristo não é uma religião. Porque o Evangelho ele transforma primeiro. O Evangelho primeiro ele transforma. Porque a religião ela diz para você fazer para ser transformado. Não. O Evangelho de Cristo ele diz para nós que nós somos transformados, então nós fazemos. Porque senão se torna um relacionamento baseado no interesse.
Então aflições deste mundo não é o nosso problema, porque nós temos a consciência de quem nós somos, filhos de Deus, que fomos chamados, irmãos, não para receber a bênção de Deus, mas para ser a bênção na vida das pessoas. É para isso que você foi chamado, meu irmão. Você veio aqui nessa noite receber a tua bênção, mas eu quero dizer para você da parte de Deus, que você é a própria bênção na mão do Senhor. Você é a bênção. Deus te fará transbordar, para que você transborde na vida das pessoas. Porque às vezes a gente acha que Deus é menino. Às vezes a gente tenta enganar Deus. Às vezes a gente ora um pouquinho, já acha que, né, já sobe o ego. Não, eu oro. Não, eu prego. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho isso, eu tenho... Não, irmãos. Diante de Deus, irmãos, nós somos membro do mesmo corpo. Somos iguais. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui essa noite. Se não fosse o amor de Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui essa noite, meu irmão. Ele te chamou para você ser bênção. Enquanto você está preocupado em receber, Ele está preocupado em te usar. Ele está preocupado em transbordar a tua vida, para te usar como bênção. Sabe na onde? Lá na tua casa, lá no teu casamento. Enquanto você está pedindo para Deus transformar teu casamento, Deus está te dizendo assim: eu quero te usar como transformação no teu casamento. Enquanto você está pedindo para Deus transformar a tua família, Deus está dizendo: eu quero te usar como bênção na tua família, no teu trabalho, aonde você for. Por quê? Porque você tem identidade, porque você está em Deus. O seu coração está em Deus. Se o seu coração está em Deus, de nada nós temos falta. Nada, irmãos. Qual que é o teu problema? Qual que é a tua angústia? Qual que é o teu problema que Deus não possa resolver? Ou se o seu problema não dá para resolver, por que você tem se preocupado com ele? Você tem desperdiçado as riquezas que Deus tem derramado sobre a tua vida, porque você não está conseguindo enxergar o que Deus tem te dado, o que Deus tem te usado, o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Você não tem você não está conseguindo reconhecer as bênçãos que Deus tem te entregado. Não está conseguindo, por falta de identidade. Porque, irmãos, eu já estou encerrando. Porque primeiro, vou dizer uma coisa aqui para você, mudar a sua consciência. Primeiro, irmãos, Deus ele te abençoa, para depois você abençoar. Então tudo aquilo que você tem é a bênção de Deus. É isso que Jó reconhece. Jó fala assim: nu eu vim do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Tudo que eu tenho vem do Senhor. Tudo que está nas nossas mãos hoje, agora, pastor, não tenho nada. Tem sim. Tem sim. Quem não tem nada é o diabo. Talvez você fale que não tem nada porque você está olhando o jardim dos outros. Olhando para os outros, você deixa de viver aquilo que Deus te entregou.
primeiro Deus ele te abençoa, para depois te usar como bênção. O diabo ele prega o contrário. O diabo fala assim que você precisa fazer algo para ser abençoado. Está errado. Todas as vezes que você ouvir isso, que tem que fazer algo para ser abençoado, é do diabo isso daí. Porque com Deus ninguém troca nada. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Então primeiro Ele nos abençoa, nos transforma, nos limpa, nos salva, nos purifica. Aí então nós somos bênçãos. Porque até a oferta aqui, falar de dinheiro, a oferta que nós entregamos aqui, primeiro Deus já deu um emprego, senão não tem como eu ofertar. Olha só como Deus é grande. Às vezes a gente acha que nós que estamos dando para Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e dá. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Seja sincero. Deus é rico, irmãos. Então primeiro Ele te abençoa. Ele te abençoa para te usar como bênção sobre a terra. A Bíblia diz que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se manifestam, eles resolvem os problemas que tem na terra. Enquanto nós não pensarmos como filho, vamos viver os mesmos problemas todos os dias. Mas se você sair daqui nessa noite com a consciência de filho, Deus vai te usar para ser a solução dos problemas. Deus vai te usar para resolver os problemas. Deus vai te capacitar para resolver os problemas. Deus vai derramar sobre você a graça, o conhecimento, o poder para resolver os problemas. Sabe como? Em meio a aflições. A gente ora assim e fala: Deus me livra das aflições. Mas espera aí, é nas aflições que Deus vai te usar para ser bênção. Então a consciência de filho, sabe como que a oração de uma pessoa que tem a consciência de filho? Ele ora assim: Deus me usa no meio das aflições. Deus me coloca no meio dos problemas, me usa, me capacita para usar. Qual que é o problema? A oração de um filho é assim: Pai, qual que é o problema que nós vamos resolver hoje? Mas a nossa identidade está tão longe disso, porque a gente ora assim: Deus me abençoa, Deus me dá, Deus muda, Deus transforma, né? A nossa oração: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. O filho não, o filho é completo. Ele ora assim: Pai, qual que é o nosso problema de hoje? Vamos para cima, vamos resolver. É na minha casa, é na minha família, vou resolver. É comigo. Porque aquilo que eu posso fazer, irmãos, Deus não vai fazer por mim. Não vai, irmãos. O que eu posso fazer, Ele me capacita para ser bênção. E aí ele termina assim o texto, o versículo: no mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe como que Jesus venceu o mundo? Morrendo. Jesus venceu o mundo morrendo. Se nós fomos chamados para ser igual a Jesus, nós também temos que morrer para este mundo. Temos que morrer para este mundo. Como assim, pastor? Ir para cima mesmo, irmãos. A Bíblia diz que aquele que perde a sua vida, acha lá. Porque a
a nossa visão não é neste mundo. A nossa esperança não está aqui. Nós viemos de Deus e para Deus nós voltaremos. Estamos aqui igual a Jesus para cumprir um propósito. Então, assim como Jesus venceu o mundo, nós também venceremos, entregando a nossa vida. Tem que ser completo, irmãos. A palavra aqui é clara, objetiva. Tem que ser a vida. Assim como Jesus entregou a vida dele, eu também tenho que entregar a minha vida. Não é assim o crente Raimundo. Não sei, peraí, só mais um pouquinho. É completo, irmãos, verdadeiro. Entrega. Jesus se entregou. A Bíblia diz que ele se entregou como ovelha muda. Não disse nada, ele se entregou. Ele poderia dizer, ele poderia chamar uns anjos ali e acabar com aquele problema, sabe, irmãos? Quebrar tudo e ali manifestar o seu poder, mas não, ele se entregou. Ele se entregou. Da mesma forma, eu e você temos que se entregar todos os dias. Quando você se entrega, Deus usa a tua vida verdadeiramente, sabe, irmãos? Se entrega. Sabe por quê, irmãos? Jesus sabia de onde que ele veio. Jesus sabia qual que era o seu propósito. Jesus sabia que ele era eterno. E nós também temos que saber disso. Saber que temos um propósito, que nós somos eternos, que esse mundo é passageiro e Deus quer usar a minha e a sua vida. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar para a gente encerrar. Irmãos, dia 11 agora será a celebração da ceia. Nós vamos celebrar